Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de setembro de 2013 e é um domingo. Nosso verbete de número 2774, ele tem 6 páginas, 63 logias e 13 máximos. O tema de hoje é paragenética retrossomática da especialidade holobiografologia. E ele foi redigido pelo super veterano, professor Pedro Fernandes. Professor Pedro Fernandes é médico, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, é brasileiro, natural de Brasília, Distrito Federal, voluntário da Conscienciologia desde 91, docente em Conscienciologia desde 96, tenepsista desde 2002, consciencioterapeuta de 2004 a 2005 e EPICOM desde novembro de 2005. A paragenética retrossomática é o conjunto de paracaracteres holobiográficos interatuantes, influenciadores da consciência em determinada vida humana pretérita, retrossomatologia, sendo fonte inestimável de pesquisas sobre a trajetória serexológica e o status evolutivo da consciência até aquele momento. As retroformas holopensênicas, o holopensene pessoal da retrocogniciologia teática. As derivações da revelação serexológica, os ricochetes proexológicos do vislumbre holobiográfico. As obrigações interassistenciais atuais facultadas pelas retrodescobertas. As características derivadas do temperamento, intraconscienciologia, dos retrobiotipos, holossomatologia, e das retroconquistas evolutivas, holocarmologia, influenciadores da retrovida analisada. As pegadas deixadas enquanto provas do nível de cosmoeticidade para a direitologia. A constituição do arcabouço cognitivo pluriexistencial. A qualidade paragenética anterior. O estudo da retroparagenética nos cursos intermissivos avançados, para antecedenciologia. Agora, aqui na argumentologia, ele apresenta 2 listagens, uma delas é sobre denominada lente, não é? Então, são 15 especialidades conscienciológicas prioritárias tidas ao modo de binóculos de longo alcance, ordenadas alfabeticamente, com os respectivos questionamentos afins, os problemas de pesquisa. Então, são 15 itens. E, no item aqui, detalhismologia, são 15 aspectos relevantes a serem considerados pela consciência interessada em expandir a compreensão e a cosmovisão quanto ao tema. Na remissiologia, nós destacamos 5 itens: autocobaia serexológica, autoidentificação serexológica, holobiografia pessoal, palimpsesto consciencial e prospecção serexológica. A retroparageneticologia teática demonstra fato óbvio, porém superprioritário, de nihilo nihil. Cabe ao serexólogo, homem ou mulher, insistir nas autoinvestigações retrocognitivas. Em questionologia, você já ponderou sobre a própria trajetória holobiográfica? Quais fatores podem ser considerados prioritários em tais hipóteses parapesquisísticas? E na bibliografia específica, nós temos, então, 7 fontes bibliográficas. Bom, pessoal, então aqui, mega análise do João Paulo, são 20 itens: auto-retro-para-herança, holominemopensenidade, intrassomaticidade, autoancestralidade, autobagagem, retrodescoberta, retroparagenética, retroexperiência, holominemônica, pluriexistência, evoluciologia, seriexologia, ressomatologia, teleobiotipologia, holobiografologia, retrocogniciologia, retrossomatologia, seriexogramologia, cronoevoluciologia, temperamentologia e paraconscienciometrologia.
Professor Pedro, nós temos aqui algumas perguntas. Agora eu gostaria que você falasse também para a gente, antes de mais nada, como foi a ideia de escrever esse verbete, alguma colocação aí mais específica que você possa introdução, né? A ideia desse verbete, a gente está pesquisando há algum tempo a serexologia, em função aí do caso do próprio Littré, e é muito comum, e até mais prioritário, a gente ver as repercussões de uma determinada vida passada sobre a nossa vida atual, a nossa proex atual. Acho que isso é a condição mais séria. Mas eu acho que um exercício que eu tenho procurado fazer é também tentar olhar mais para trás ainda. Quer dizer, você tem um acesso a uma determinada informação, por exemplo, há 2 séculos atrás, e a partir desse ponto de referência você pode tentar ver o que culminou naquela condição, né? Que experiências pretéritas geraram isso, para a gente tentar, mais ou menos, traçar algumas hipóteses de trajetória holobiográfica. Então, esse exercício, essas hipóteses, isso também ajuda a gente a qualificar ou calibrar o megafoco proexológico hoje. Então, eu fico pensando, a gente trouxe essa ideia na megacalibragem intraconsciencial, que quanto mais a consciência vai tendo acesso às retrovidas, mais ela vai qualificando a sua pensenidade, mais ela vai tendo uma noção da sua autoimagem, mais a autoconfiança vai também se consolidando, se fortificando. Então, a ideia é mais ou menos essa, a gente tentar ver como um processo de pesquisa, né? Você vê como foi o nascimento da vida passada, como foi a genética, qual foi o grupo. Então, o que será que gerou aquilo tudo, né? Esse que é vamos dizer assim, o mote do verbete. Certo. Okay. Quer dizer, tentando cada vez mais retroagir, cada vez mais do ponto de vista exatamente, é como se fosse uma ponta de lança e você vai tentar puxar o fio da meada a partir daí. Interessante, muito bom. Bem, vamos então às perguntas. Temos aqui algumas perguntas de teletertulianos ao professor Pedro Fernandes, em Principiologia. Página 2, final da 4ª linha. Você poderia comentar sobre o princípio da restauração evolutiva? Sim, se não me engano tem até um verbete do professor Losch. Sim, professor Losch, né? É um verbete, sim. Esse princípio significa que, no processo evolutivo, tudo indica que nós vamos recompondo os nossos erros do passado de um modo a fazer essa restauração. Então, a pessoa ela acaba sendo responsabilizada, ela vai adquirindo lucidez com relação a isso, é o ideal, ou de um modo até certo ponto imposto, isso acaba acontecendo, dependendo do nível em que ela esteja na evolução. Mas o que a gente percebe é que não é uma coisa assim muito linear ou literal, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Então, às vezes a pessoa tem responsabilidade por ter feito, por exemplo, uma série de abortos no passado, e ela pode, entre aspas, pagar isso, ou ver como que é a repercussão desse processo, sofrendo também abortos nessa vida atual, é uma hipótese, mas também, por exemplo, trabalhando com crianças, sendo professoras, às vezes, trabalhando em creche. Então, existem modos de você restaurar determinadas pendências do passado que não necessariamente são da mesma forma como aconteceu. Então, ao analisar isso, ao abrir um pouco essa condição, a gente começa a ver que às vezes a vida ela nos coloca diante de determinadas situações e às vezes a gente nunca parou para pensar sob esse enfoque, né? Porque às vezes a pessoa até gosta, ela tem know-how, ela tem ali intimidade, ela tem assim motivação para trabalhar com aquilo. Isso também é o ideal, porque essa condição de restauração ela não precisa ter nenhuma relação com sofrimento, com nada daquilo que a religião coloca. E aí às vezes ela não se deu conta de que ela tem uma responsabilidade maior ainda do que ela tinha imaginado até então perante aquele grupo. Então, olhar a vida com esses olhos é que, às vezes, ajuda a gente a ter retrocognições. Esse assunto está muito presente, muito fresco, porque devo entregar hoje um verbete chamado Olhar Serexológico. Então, é exatamente o modo como você encara as coisas, considerando essas coisas da vida, essa realidade, como sendo fruto da pluriexistencialidade. Então, a ideia, mais ou menos, da restauração evolutiva é essa. Pedro,
aqui na argumentologia, página 3, você tem lá o item fio, e você fala, então, de prospecção das manifestações pretéritas, indícios de vivências anteriores, ainda mais antigas, capazes de orientar aspectos prioritários constituidores da biografia consciencial. Aí me pergunto assim, de que forma esse conhecimento dessa vida anterior, ele reprioriza algumas né, linhas de atuação? Como é que é essa reperspectivação das ações, das proexes, né, da programação, a partir desse conhecimento passado, prévio? Você pergunta na proex atual, é isso? Isso, na proex atual. Isso, atual. Então, o que eu vejo que acaba acontecendo é como se fosse um aprofundamento. Se, pelos casos que eu acompanho, o meu próprio caso, eu vejo que a pessoa já estava dentro de uma linha. Essa linha já era condizente ou coerente com a própria holobiografia. Mas o acesso a essas informações tende a incrementar, por exemplo, a produtividade, tende a incrementar o nível de liderança dessa pessoa, tende a ampliar a abrangência de contatos que essa pessoa faz com os assistidos, por exemplo. Ela tem uma possibilidade de fazer assistência num nível maior. Então, é como se houvesse um ajuste do megafoco, sabe? Um ajuste daquilo que ela já vem fazendo. Por outro lado, se a gente pudesse pensar num outro extremo, que às vezes acaba acontecendo em termos de retrocognição, é ver a retrocognição associada com a EQM. Também, mas são casos traumáticos, mais negativos, mas às vezes a pessoa tem a EQM e ela lembra do que ela precisava fazer. Seja uma retrocognição intermissiva, né, que ela se preparou no curso intermissivo, ou até de coisas que ela já trabalhou em outras vidas e ela vê que ela não está priorizando. Mas o denominador comum, pegando aí principalmente o nosso caso, o caso mais positivo das pessoas aqui da CCCI, é que a pessoa ela ganha mais autoconfiança para ela render mais. Então você vê, no meu caso, ele é interessante, a gente vai estar destrinchando, né, expondo mais esse caso daqui a 2 semanas no Fórum de Serexologia, e a nossa intenção é exatamente poder mostrar isso para as pessoas terem um parâmetro de ver como é que a coisa parece funcionar na prática, pelo menos, que se você analisar a minha retrovida, lá, a vida do Littré, não tem tanta participação ou presença do processo parapsíquico, pelo menos não nada tão assim evidente, nada tão óbvio. E por outro lado, nessa minha vida, o que eu mais tive foi aporte parapsíquico, foi isso que me trouxe para o Instituto, etc. Então, quando a gente vai analisar isso, uma das coisas que a gente vai falar lá, que tem um viés, que eu chamo de paraviés, que é o curso intermissivo no meio disso. Então, o curso intermissivo ajudou também a fazer esse primeiro ajuste. E aí o que eu percebo? Que, de algum modo, eu tentei priorizar isso no começo, para eu ter know-how, ter experiência, de algum modo eu ter mais autoconfiança parapsíquica, porque, de certo modo, o processo intelectual era mais recente, já estava mais consolidado nas vidas recentes. Então, olhando a coisa por esse modo, a gente começa a ver que o resultado final é um aumento de abrangência. Não é nem você ficar de um lado, por exemplo, só na intelectualidade ou só no parapsiquismo. É você conduzir ou conseguir caminhar com as coisas de modo, né, direito e qualificando cada vez mais esses trabalhos. Então, você ter, respondendo aí mais objetivamente a sua pergunta, você ter um referencial do passado, um autorreferencial, ele te ajuda muito, porque você vê que tem coisas que você já superou, aquele ego, aquela personalidade, e tem coisas que até o momento ela se saiu melhor. Por exemplo, ele produziu mais, ele tinha uma desenvoltura maior, vamos supor, cognitiva, com poliglotismo, com outras áreas. Então eu tenho que ver, isso é prioridade na minha proex atual. Não significa que porque a personalidade anterior fez, que a gente vai ter que fazer exatamente, né? Mas você pode saber tirar partido disso. Pelo menos você tem a noção de que ali é como se você tivesse um patrimônio que, se você investir, você vai poder tirar partido, sabe? Tirar proveito. Então, essa hora é que eu vejo que vem o discernimento, de você saber se você está realmente priorizando o que você está fazendo, ou se há
algum nível de zona de conforto, alguma gordura que precisa ser queimada, e aí você tem que encarar essa realidade, né, essas novidades, para poder estar mais assim, de acordo com essas informações, né, que vieram para você. Ok? Não sei se eu te respondi. Pedro. Pois não. Queria que você explicasse e aprofundasse, se possível, na página 1, fatologia, os ricochetes proexológicos do vislumbre holobiográfico. É bem dentro dessa linha, né, que a gente estava comentando. O que eu vejo que acaba acontecendo, eu procurei dividir assim, essa informação hoje já tem 4 anos, né, vai fazer agora, e eu dividi em ego, grupo e policarmo, esses ricochetes. Então, tem aquela informação, aquela realidade que se apresenta para a própria consciência. Então, você procura ver, por exemplo, o seu nível evolutivo anterior, comparando com o atual, o seu temperamento, como é que você reagia antes e agora, tem determinados aspectos que até em função da influência do meio era de um certo modo, hoje não é. Então, é como se houvesse uma atenção para aquela consciência, naquela condição. Qual que é o saldo disso? E depois o grupo. Então, o ricochete. A gente tem trabalhado aí muito nesse fórum, a Cris aqui está fazendo o parasociograma do Littré, e o que a gente observa? Que ele teve relação com diversas pessoas de diversos grupos diferentes. Então, tem a parte mais política, a parte do dicionário, da lexicografia, a parte do positivismo, a parte da medicina, a parte familiar, a parte dos salões. Então, essa noção de vamos dizer assim, de mensuração da amplitude da convivialidade, quando você olha isso no passado, isso te dá, automaticamente te remete ao presente, e aí você começa a tentar encaixar essas pessoas no dia de hoje. Então, esse ricochete é o seguinte: quem será daquelas pessoas que estão aqui hoje na CCCI, por exemplo? E até um fator interessante que o professor Valdo ele tem insistido muito comigo nisso, da obrigação quase, ou da responsabilidade do Littré de encontrar essas pessoas hoje aqui. E até essa semana ele voltou a falar nisso, e eu peço ajuda para vocês, para me ajudar a nos encontrarmos. E o que mais me motivou de fazer esse fórum é exatamente esse, porque nós vamos expor essas personalidades até certo ponto, vamos evocar essas personalidades. E essa semana, quando ele voltou a falar sobre isso, eu falei: mas, professor Valdo, o senhor acha sinceramente que essas pessoas estão aqui? Ele falou: sim, principalmente as mais positivas. Tem que olhar lá quem são as mais positivas e elas podem estar aqui sim. Então, como ele tem insistido nisso, eu vejo que daquele grupo lá, o que, por exemplo, no meu caso, foi mais prioritário, o que gerou mais saldo, o que, de certo modo, eu tenho que priorizar mais. E ao priorizar, eu vou encontrar pessoas que possivelmente podem ser as mesmas que estavam lá. Então, essa é uma espécie de ricochete grupocármico que a gente está tentando aplicar atualmente. Quando eu resolvi me dedicar mais à escrita, principalmente aqui na verbetografia, a partir da verbetografia, eu começo a perceber que essas pessoas começam a chegar por afinidade pessoal e afinidade temática também. A dinâmica parapsíquica tem ajudado muito nisso, enfim, a coisa começou a caminhar. E o ricochete policármico, que eu considero toda a contribuição que eu possa dar, que essas informações podem dar, para, de certo modo, ajudar a conscienciologia. Então, eu tenho já, desde a vida passada, muito interesse nesse processo paradigmático, nesse processo do modo de compreensão, como as coisas funcionam, e aqui, no caso, a da série X é o que eu estou tentando me dedicar mais. Então, se eu puder escrever mais, deixar obras e contribuir, eu já venho fazendo isso até a partir do professor Valdo, via professor Valdo, com os escritos dele, eu acho que a gente, de certo modo, está tentando aplicar isso para um bem maior, para a ciência, para a conscienciologia de modo geral. Então, esses ricochetes, eles vão desde a coisa mais simples, assim, prática, de hábito,
por exemplo, o Littré já aplicava lá o turno mental somático. Então, isso é um ricochete que eu já tinha começado a aplicar e agora estou caminhando, entende? Até essas coisas mais práticas de orientação do que escrever, do que fazer. Então, é nesse sentido que eu orientei mais ou menos essa frase aí. Posso mais uma aqui? Sim. Um pouquinho mais abaixo, na parafatologia, quarta linha, as linhas de abertura do próprio passado. Se pudesse trazer um pouco da experiência nesse sentido. Não é simples essa... Porque a gente sempre fala em linha de abertura, tem até um verbete, que é aquilo que vai abrir para frente, né? Então, vamos dizer, o que a gente pode fazer hoje que vai nos ajudar a produzir mais? E eu coloquei aqui na página 4, na última linha até do verbete da argumentologia, o megatrafor, esse paracondutor bidirecional. O que eu quis dizer? Que essa linha de abertura ela é para frente, que é o prioritário, mas ela é também para trás. E esse trafor pode ajudar nisso. Então, quando a gente avalia essa vida, tentando ser o mais isento possível, que não é tão simples, mas eu procurei ver o que, por exemplo, gerou, essas perguntas aí do verbete são para isso, né? Mas no caso do trafor, o que gerou aquele trafor? E aí, a partir desse trafor, você procurando olhar para o passado e ver quais experiências que eu devo ter tido para constituir aquele trafor. E aí abrir nesse sentido, quer dizer, você tentar desvendar, puxar o fio da meada para trás. Então, eu penso que a prioridade sendo presente e futuro, a gente vai caminhando, mas paradoxalmente, até um verbete que eu estou começando a escrever, esses paradoxos retrocognitivos, paradoxalmente, quanto mais a gente caminhar para frente na conscienciologia, que significa o processo da TENEPS, da assistência, da docência, enfim, quanto mais isso acontecer, eu acho que mais a gente vai para o passado, mais a gente vai saber de onde nós viemos, porque isso vai fazer com que a gente resvale no grupo, a gente vai saber das nossas pendências, das nossas interprisões, das nossas responsabilidades, e a gente vai qualificar esse processo assistencial. Então, eu vejo sempre como uma linha de mão de duplo sentido, né, de mão dupla, sempre, obviamente, caminhando mais para frente, a gente não pode parar tudo para querer olhar para trás, porque eu acho que isso vai ficar limitado, mas saber lidar com essas duas informações. Isso a gente pode aplicar na própria vida atual, né? Esse exercício todo, pelo que eu vejo, uma das conclusões que eu chego, é que ele ajuda a gente a ver essa vida atual com outros olhos. Então, às vezes, os nossos trafores, às vezes a gente não valoriza tanto, a gente não pesquisa tanto a raiz, às vezes determinadas afinidades que a gente tem, a gente, sabe, é como se ficasse numa camada mais superficial. E ao ver um caso anterior, um caso que a gente sabe o que deu, vamos dizer assim, sabe da onde veio, né, e o que aconteceu atualmente, a gente consegue aplicar mais esses conceitos de um modo mais assim, consistente. Então, por exemplo, eu hoje entendo um pouco mais, ou muito mais do que eu entendi o professor Valdo quando eu faço essas análises, quando eu vejo determinados comentários que ele faz, entende? Eu entendo o que ele quer dizer quando ele, às vezes, faz um comentário em função de ter pelo menos um parâmetro a mais de comparação. Ele que tem vários pessoais e vários também de várias pessoas, isso deve ser uma loucura. Então, isso aqui acho que ele chama de cosmovisão, né? Então, esse processo de você abrir o passado. E se a gente for pensar, é um passado, até certo ponto, linear, né, de uma consciência, mas quando você vai abrindo de vários grupos, isso aí gera muita ideia, dá muito o que pensar, né? As repercussões disso atualmente. Então, é mais ou menos nesse sentido, para a gente também ter interesse de saber aí a nossa trajetória, né? Me chamou a atenção aqui, perfilologia. Aí você colocou 4 itens: elencologia, masculinologia, feminologia, homonilogia. O que você quis, para mim, assim, eu olhando, o elenco seria masculino e feminino. E o homo seria o elenco masculino e feminino. Aonde que você separou? Porque eu acho que nós somos esse elenco, né? Uhum. E assim, masculino e feminino. Uhum. E homo somos nós, né? Uhum.
Essa, na realidade, você está pegando aí na questão da conformática, que a gente chama na Conscienciologia, do confor, quer dizer, do conteúdo e da forma. Esse modo de estruturar foi apresentado pelo professor Valdo, até o pessoal da bibliografia pode me ajudar mais. Mas existe uma seção que você pega ali em cima, que é perfilologia, tá vendo? Divisão, Número 4, né? a divisão, Divisão, perfilologia. Então, o que a gente vai fazer nessa divisão? A gente vai procurar colocar ali, elencar ou selecionar ou ressaltar aspectos do elenco, aspectos vamos dizer assim, dos protagonistas, dos atores e atrizes que tenham relação com a temática que a gente esteja estudando. E ao fazer isso, a gente pode fazer isso de diversos modos. Quando a gente divide em masculino e feminino, a gente quer chamar a atenção mais para essa condição, para a função de modo geral. E no elenco são coisas mais, como se fosse assim, mais gerais, mais abstratas. Então a gente coloca o ser desperto, seria aquela, não sei se você conhece esse termo, mas é o desassediado permanente total, que já tem condições de vivenciar isso. Então é como se você apresentasse a mesma ideia, quer dizer, a pessoa que tem condições de vivenciar isso, mas você vai ver por ângulos diferentes. Então, por exemplo, nesse caso a gente chama atenção para o ser desperto. E no masculino e feminino a gente chamou a atenção para o seriexólogo e serexólogo, quer dizer, são as pessoas que estudam mais essa mesma realidade. Então, não sei se eu te expliquei, e na hominologia a gente sempre coloca isso em latim, é uma das seções da enciclopédia, que a gente vai também tentar ver essa realidade a partir do modo como isso acontece na prática, do modo como isso se apresenta, mas aí no caso fazendo evocação mais do processo do latim. Então tem determinadas até teorias historiográficas que quando você quer caracterizar bem um determinado personagem na história, por exemplo, quando surgiu o homem que fabricava, eles chamam de homo faber, por exemplo. Então isso é uma designação, é um modo de você encarar e generalizar até certo ponto aquelas personalidades que estavam mexendo com isso. Então isso também é a intenção aqui dessa divisão, ao fazer isso e olhar sobre diversos modos. Mas seria bom vocês complementarem. Então, só complementando, né, tem uma característica técnica aqui na eleição dessas sessões, que são a elencologia, masculinologia e feminologia, que é uma questão da língua portuguesa mesmo, que, claro, que coincide com isso que o professor Pedro colocou. Mas é que, assim, quando o substantivo é comum, ou seja, você tem o masculino e o feminino, o serexológico, o serexólogo e a serexóloga, entra obrigatoriamente masculinologia e feminologia. Esses termos que, em tese, são mais generalistas, eles não variam, eles são comuns de dois gêneros, não é? Que é, por exemplo, o ser desperto, a mini peça, não tem o masculino e o feminino, então entra aqui na elencologia. Também aqueles substantivos que, se não me engano, são denominados sobrecomuns, por exemplo, o tenepsista e a tenepsista. Aí sim, você também coloca na feminologia e masculinologia, entendeu? Tá claro? E um aspecto que eu estou lembrando aqui, vendo você falar da enciclopédia, é para sempre, para não puxar a brasa para nenhum gênero, né? Exatamente. Então sempre colocar os dois, lembrar principalmente do processo feminino, né? Que você, por exemplo, estudando dicionários, você sempre tem como princípio usar o masculino e o singular, por exemplo. Então isso acaba fazendo com que a língua adquira uma conotação mais machista ou predominantemente mais com esse viés masculinológico, vamos chamar assim, né, do homem. Então, quando você ressalta aqui tanto um como o outro, você está querendo chamar a atenção que há essa igualdade também. Então, é o modo, a enciclopédia é toda assim, né? É um modo de você apresentar a ideia e olhar sobre diversos ângulos, mas deixando sempre a marca que você queira, a marca que você considera prioritária, nesse caso, a igualdade, né? E só lembrando também, né, Pedro, essa questão da hominologia, você colocou também um pouco, mas assim, a gente chama a atenção que do momento que você coloca um termo em latim, de uma linguagem mais técnica e universal, isso promove o acesso de pessoas que, por exemplo, porventura não dominem a língua portuguesa. Se a pessoa pega esse verbete,
tanto a seção estrangeirismologia quanto essa seção tem essa característica de poder pensar aí outros leitores que não de língua portuguesa, além de, claro, dar um caráter mais técnico, mais denso aí para a enciclopédia, que o professor Valdo ele tem muitos neologismos aqui em cima do latim, entendeu? Então, é bem interessante aqui, tem muita novidade aqui, tem muita verpom aqui nessa hominologia. Antes até, o que me chamou a atenção aqui foi que ontem, aqui na minha tertúlia, ele chegou, o professor Valdo, ele chamou a atenção de quantos masculinos e femininos tínhamos aqui, não em Vex. Em pessoas? Em pessoas. Quantas mulheres e quantos homens, é isso? Isso. O ginossoma E e achei o muito androssoma. interessante, porque aí, como você está colocando aqui, eu também vejo esse outro lado, sabe? Porque mesmo, Chamou a atenção, né, de mesmo eu vocês. sendo mulher, alguns atos são bem masculinos. Tipo, os meus trafortes são mais masculinos do que femininos, sabe? Isso é interessante, porque dentro do verbete você tem que pesquisar se, por exemplo, a raiz desse trafor foi no corpo de homem, né? Entende? Repete, por favor. Dentro dessa sua fala, aí, pegando o gancho com o tema do verbete de hoje, que a gente está pesquisando o passado, e até a paragenética, que é a nossa autoherança, né? Aquela herança que a gente traz, que a gente leva e conduz e traz e recebe da gente mesmo, você tem que pensar, se você tem esses trafores que você considera mais masculinos, eles devem ter se constituído quando você esteve num corpo masculino. Entende? Então, isso aí ajuda você a fazer esse balanço. Então, na hora que a gente coloca masculinologia e feminologia, é exatamente isso que você fez. O que eu tenho mais da energia yin, da energia yang, de onde veio isso, eu tenho lucidez com relação a isso, eu sei dosar essa condição. É bem dentro disso mesmo. Pedro, eu gostaria de retomar a questão dos trafores. Eu quero saber se nesse estudo aí do Littré, você identificou algum trafor que estava ocioso que te levou a identificar essa personalidade. Não, o trafor mais ocioso é o processo da escrita, né? Esse é o mais, vamos dizer assim, mais óbvio. Ele estava bem ocioso. E aí foi interessante que eu comecei, antes de saber dessa condição do Littré, eu comecei a me dedicar mais, no caso, na época, na escrita do dicionário de jargões, eu comecei a fazer isso que a gente chama do turno intelectual por conta própria, vendo o professor Valdo fazer, comecei a ler muito dicionário, e isso vamos dizer assim, eu vi que teve um reflexo muito grande. E aí, no final do ano, eu comecei, já tinha completado um ano que eu estava fazendo, quando foi em outubro, que essa informação veio. E aí, depois dessa informação, obviamente, depois que a gente, né, relutou um pouco, foi para frente, foi para trás, um para frente, três para trás, não é, a gente viu que precisava fazer alguma coisa mais séria. E foi aí que eu comecei a me dedicar mais para a escrita. Agora, outra coisa que tem dentro disso, que eu tenho tentado fazer, não sei como é que eu coloco isso em palavras, mas é tentar ampliar o meu nível cognitivo hoje, tentar fazer uma abrangência maior, tentar, de algum modo, abarcar mais áreas do conhecimento, que já era uma característica dele, eu já tinha essa tendência, essa motivação, mas de um modo muito mais teórico e até certo ponto egóico, quer dizer, eu lia muito, eu tinha muito interesse, mas não colocava, né, a cara a tapa, não escrevia, não demonstrava o resultado dessas pesquisas. Então, se a gente for ver, tem muito uma raiz cognitiva ou intelectual dentro dessa ociosidade dos trafores ociosos aí. Pedro, na página 2, ali na paradoxologia, você poderia falar como é que tem sido para você ali a aplicação do binômio paradoxal admiração-discordância, o último item? As pesquisas da autocobaia. Isso aí eu acho que é uma das condições mais sérias. A gente vai experimentar isso em grupo e na prática lá no fórum, porque você mexer com o passado, mesmo, o professor Valdo me falou isso já desde cedo, né? Mesmo que ele seja predominantemente positivo, ele sempre levanta poeira, porque às vezes vem consciências, vem emoções, vem determinadas condições que você não está esperando.
Então, a gente tem que saber olhar, fazer esse distanciamento. O nível de identificação, ele acontece, mas a gente não pode se confundir com essa condição. Quer dizer, eu vejo, às vezes, ainda pessoas querendo defender aquela personalidade, né, do passado, que foi a própria pessoa. Então, o que foi, os fatos estão aí, foram registrados, existem interpretações, e o que eu chamo de você discordar é, muitas vezes, de determinados trafares ou posturas ou retroprioridades que foram feitas. Então, no caso do Littré, por exemplo, eu acho que ele poderia ter sido mais, assim, tentado ser mais extrovertido, aplicar mais a condição da sociabilidade até certo ponto. Ele teve, mas eu acho que ainda de um modo muito fechado. O próprio professor Valdo comentou que era em função da época, da condição toda e tal, mas eu acho que eu vim para essa vida tentando modificar ou qualificar ou melhorar isso, ou trabalhar com essa condição. E um dos fatores que eu atribuo até a ter a informação foi de ter assumido isso desde cedo, por isso que eu sempre falo que eu preciso dar aula, etc. Então é você olhar e você realmente criticar aquilo que você acha que não é o ideal e você admirar aquilo que você acha que foi bom, porque também não dá para ter aquela visão religiosa de achar que não, tudo foi ruim, não foi bom e tal. Obviamente que eu gostaria de olhar para o passado e ver que eu era tenepsista, que eu tinha um OFIEX, que eu fazia assistência, não sei o quê, mas essa ainda não é a nossa realidade. Então, falando inclusive em realidade, esse fato de você ver o passado, ele cria muitas desilusões, isso é muito bom, né? Porque aquela toda fantasia que às vezes a gente cria, de ter, de ser, querer e tal, às vezes não é simplesmente uma pessoa comum, que fez algumas coisas positivas, cometeu alguns erros, e isso que eu acho que é bacana das pessoas verem, não só no meu caso, mas daquelas pessoas que estão se expondo nesse sentido, e a ideia do fórum é essa, é para desmistificar o próprio passado, para valorizar, isso que eu estava comentando de entender mais o professor Valdo, que a gente começa a valorizar mais o peso que o curso intermissivo tem, porque você vê que às vezes até dificulta a localização, você vê às vezes pessoas hoje que estão constituindo um determinado ego, mas que você conhecendo o passado, você vê que você encontra a raiz ali, você encontra a mesma pessoa, mas é um pouco diferente. Então, ter esse olhar mais, até certo ponto, despreconceituoso, mais universalista, a tendência que eu vejo é a gente encontrar mais as pessoas no próprio passado. Esse distanciamento que você falou no começo tem a ver com uma coisa que eu observo, que quando as pessoas vão se referir a uma retrovida, eles falam, o fulano fez isso, fulano foi aquilo. Uhum. E dificilmente eu vejo a pessoa falando, não, eu fiz isso. Isso tem a ver com esse distanciamento, com tentar manter essa objetividade? Tem a ver, tem que ver se as pessoas fazem isso de modo mais lúcido ou não, porque até certo ponto pode ser as duas coisas. Enquanto não há um nível que tem outro lado dessa moeda, enquanto não há um nível de identificação tal que a pessoa não se assume, ela às vezes usa essa condição. Então eu estou lembrando aqui, se não me engano, ontem eu dei uma palestra na Apex Web Conference, e eu falei muito na primeira pessoa, porque perguntaram do Littré. Então tem esse outro lado de você se sentir à vontade de se colocar na primeira pessoa também. Então, eu vejo que você está à vontade de lidar com as duas coisas. Então, eu vejo, por exemplo, porque foi difícil lá a condição do dicionário, que aquilo monopolizou durante muitos anos. Mas ele tinha alguns projetos de obra para escrever, por exemplo, que não foi possível. Então, olhando isso hoje, eu vejo que as coisas têm que ir caminhando realmente não crescendo. A gente não pode, não é que não possa, né? Até o ideal, se a pessoa quiser se arvorar a pegar um mega projeto, aquilo vai consumir muito. Então a Mega GESCOM, ela pode ser construída agora, mas eu vejo que o ideal seria ela ir realmente sendo construída a partir de pequenas, entre aspas, GESCONs, quer dizer, GESCONs menores que vão caminhar numa coisa maior. Porque senão a pessoa, tudo bem, ela pode construir uma Mega GESCOM grande, isso vai ajudar. Mas, às vezes, pelo que eu vejo nessa história toda, vale a pena a gente produzir muita quantidade, com qualidade, para depois você consolidar isso tudo numa condição. É o que o professor Valdo mesmo fez, né? Ele escreveu bastante e depois ele começou a consolidar isso nos tratados. Então,
isso também é uma coisa que eu vejo e eu penso se foi o melhor que ele fez. Eu acho que sim, porque ele escreveu bastante e acabou culminando nessa condição, mas ainda faltou tempo, porque alguns projetos ficaram, não puderam ser feitos. Então isso gera essa, não chega a ser uma discordância, mas um certo recado para mim, para eu poder entender isso, priorizar e não tentar não passar por isso. Eu queria só aproveitar o gancho você comentou do dicionário, ali o segundo princípio, na mesma página, o princípio do autorrevezamento consciencial. Queria que você abordasse no seguinte sentido, a questão do autorrevezamento entre, né, claro, entre uma vida e outra, mas com o curso intermissivo no meio. Né? Porque uma coisa é eu pensar o meu revezamento de hoje para a próxima. Depois, né? Eu já fiz um curso intermissivo, mas, por exemplo, pegando a hipótese do Littré, que talvez não tenha feito, não sei se fez ou não, mas curso intermissivo antes, mas fez depois, como é que fica essa... Se eu entendi, é uma coisa interessante, porque na hora que eu tive acesso a um opúsculo, que é como eu fiz meu dicionário, e eu estava escrevendo um dicionário hoje, aí as pessoas começaram a falar, nossa, você já está fazendo autorrevezamento num certo nível. E realmente me ajudou muito em dois aspectos. Primeiro, eu dei mais valor para as autobiografias, porque nesse livrinho ele tem muita conotação autobiográfica, e esse processo de você falar como fazer as coisas, como você fez, ou falar da sua experiência, que é muito, a gente fala muito na conscienciologia, né? E eu ainda acho que, só retomando a primeira ideia, a autobiografia ela vai ser mais valorizada para frente. Quanto mais a gente estudar o passado, mais a gente vai ver que esse autorrevezamento, ele tem que ter uma conotação autobiográfica também, positiva, lúcida, da pessoa falando sobre o trabalho dela, não tanto sobre a personalidade, mas vai acabar aparecendo, mas colocando a personalidade naquilo que aparecer do modo como ela, às vezes, superou um trafar, às vezes foi bem num determinado trafar, e ela fazer esse relato. Então, até certo ponto, é um auto-revezamento, porque eu vou precisar mexer com isso ainda. Então, o curso intermissivo, eu penso nisso. Será que para ele poder ter tido... Porque ele escreveu isso, se não me engano, com 80 anos, né, já, que foi em 1880. Ele já estava bem, vamos dizer assim, entregue às baratas, né? Já estava bem doente, e ele escreveu até os últimos dias. Então, eu vejo que isso deve ter tido inspiração. E na hora que o professor Valdo fala que eles inspiraram o Littré, eu me questiono se essa não foi uma inspiração de escrever esse relato, de como foi que ele escreveu esse dicionário. Por causa das condições que havia, porque já estava no final da vida. E isso, paradoxalmente, hoje me ajuda, não posso dizer que me ajuda mais, mas tem um valor em termos assistencial, assim, egóico, muito grande. Eu não poderia dizer maior que o dicionário, não sei, porque o dicionário eu não estou aplicando, eu estou estudando francês, eu uso meu próprio dicionário, né? Tem essa conotação. Mas, em termos práticos, esse livrinho desse tamanho está valendo mais do que um mega dicionário. Então, nós temos que fazer as duas coisas. Tem que ter essa noção da mega GESCOM, mas tem que ter também essa sinceridade de falar sobre a própria condição, a autopesquisa, entendeu? Essas autossuperações, porque às vezes lá na frente a gente vai valorizar muito, para a gente poder comparar o nosso nível de mentalidade, de maturidade, do modo como a gente, né, reagia a às condições, né? Mas é bom, a Jaqueline é mais expert em Littré do que eu mesmo, né? Que ela estudou muito a biografia dele, vai apresentar no fórum e fez a tradução desse livrinho que eu estava comentando aqui, mas fala já. Está ligado, Jaqueline? Acho que sim. Eu queria até que, se você pudesse aprofundar um pouquinho, Pedro, a importância do estudo de uma retrovida com relação às reconciliações, enfim, com a importância de fazer isso nesse momento com esse cenário de fundo que é a conscienciologia, né? Quer dizer, como que você vê isso? Porque o Littré lidou com grupos diferentes, os metafísicos, os positivistas, a ciência, né? Os artistas, como que fica isso? Quer dizer, na sua visão,
com essa visão de conjunto que você tem hoje com relação a, enfim, com a questão da conscienciologia mesmo. Eu tentei sintetizar essa ideia, só para pegar um gancho, na interaciologia. Na penúltima linha eu coloquei interação retropocênio e neoprocênio, né? Essa primeira palavra significa os bastidores, né? Aquilo que está atrás do palco, né? E o neoprocênio é isso que você comentou, é a conscienciologia, é o palco da proex atual. Então, o que eu vejo? Uma característica que eu acho positiva é justamente ele poder transitar nesses diversos grupos. O que eu acho que poderia ser melhor é o nível, talvez, dessa interação, dessa extroversão, dessa lucidez com relação ao processo social, que eu estou partindo do princípio que não era tão assim, em função da personalidade ser mais fechada. E hoje, o que a gente vê? Eu estou tentando chegar nessa condição de poder fazer esse trânsito, mas tentando inserir essa conotação mais assistencial. Então, o que você comentou, o processo de reconciliação, ele passa muito por um processo, não só porque o Littré, ele respeitava muito, né, as pessoas, mas ele não, como é que eu vou dizer assim, ele cutucava, mas de um certo modo mais intelectual, às vezes mais distante, talvez não tão assim próximo, não debatendo tanto, não como eu vejo o professor Valdo fazer, de cutucar, entendeu? De fazer para poder desencadear ali o desassédio. Então já existe um trânsito, já existe um rapport. Então a sensação que eu tenho hoje, te respondendo, é como se isso fosse o elemento, o primeiro elemento, o elemento inicial, para poder chegar nessa condição posterior, que é você se sentir à vontade de poder atender, de poder debater, de poder chegar mais junto, entendeu? De poder estar mais disponível. Olhando hoje, fazendo um cotejo com essas personalidades, se a gente fosse colocar assim em termos de grupos de convivência, hoje eu consigo ver aqueles grupos que eu tenho mais afinidade e aqueles que eu tenho menos afinidade, entende? Então, acho que isso ajuda a tentar fazer essa condição. Outra coisa que me faz lembrar a sua pergunta, ele foi muito combatido pelo pessoal da igreja, né? Especificamente por um bispo. Então, o modo como encarar esses adversários ideológicos também, eu acho que tem que ir além desse processo de simplesmente respeitar. Ele tem que tentar abarcar esse processo assistencial. Então, é isso que eu penso quando se fala, por exemplo, em pré-intermissiologia, quando se fala em resgate, quando eu estou na minha TENEPS, quando eu estou no ECP2, que eu vejo eles trazendo determinadas consciex, vamos dizer, isso me vem à tona. Esse rapport, esse trânsito, essa condição toda, mas procurando dar um passo além, procurando me expor mais, procurando me colocar mais, entende? Não sei se eu te respondi. Mas eu acho que a conscienciologia, ela vai nos dar, principalmente se a gente sair bem dessa vida, ela vai nos dar uma autoridade assistencial, mais do que uma autoridade intelectual, uma autoridade às vezes política, uma autoridade intrafísica. Ela vai nos dar essa autoridade mais multidimensional, porque se a pessoa cumprir bem a TENEPS que ela veio fazer, se ela conseguir se desassediar para escrever, se ela conseguir, entendeu, chegar na UFIEX, a própria condição do epicentrismo, sentar aqui nessa cadeira. Então, tudo isso envolve um nível de autodesassédio. E se isso caminha muito, eu acho que a gente vai chegar no final da vida mais desassediado. E aí a consequência disso é poder fazer mais assistência mesmo, extrafisicamente. Pedro, voltando ao início das suas pesquisas, como você chegou ao estudo, né, a pesquisa do Littré, e como você fez essa comparação, ou se fez já do status evolutivo, né, dessa consciência com hoje o presente? E como eu cheguei, eu coloco sempre, eu falei isso acho que na entrevista, e ontem também eu comentei, eu coloco um marco nessas pesquisas que foi em outubro de 2009. Eu estava num jantar com a Cris, o professor Valdo e mais um amigo em comum, e na época a gente estava discutindo muito a biografia do Charles Darwin,
os erros, acertos, a contribuição que ele deu para a ciência, etc. E o professor Valdo pegou um gancho nessa conversa, nesse colóquio, e falou: a gente precisa saber onde está o Littré, porque o Littré foi um dos maiores defensores do darwinismo, das ideias do Darwin na França. Só que ele fez isso, ele olhou para mim e eu recebi um impacto muito grande de energia. Na época ele falou outras coisas também que me chamaram até me chamaram mais atenção do que isso que eu falei aqui, mas enfim, não vem tanto ao caso, aí eu fui e anotei esse nome. E esse nome sempre me marcou muito, porque quando eu fui estudar medicina, eu gostava muito de anatomia. Existe um francês também chamado Alexis Littré, que é um anatomista francês. E eu nunca mais esqueci esse nome, tanto que eu lembrei, né? Quando ele falou em Littré, eu achei que era essa personalidade. E aí teve uma sincronicidade também, que eu voltei para casa, a gente voltou do jantar, eu comentei com a Cris, ela também percebeu que tinha alguma coisa ali. Eu peguei um livro que eu tinha acabado de comprar em Porto Alegre. Eu tinha ido num congresso de medicina, de radiologia. Esse congresso foi em Porto Alegre, foi na PUC de Porto Alegre. Na PUC de Porto Alegre estava tendo a exposição do Charles Darwin, e na livraria do lado eu comprei esse livro, entre outros. Depois fui para o shopping, comprei mais. E esse livro era de personalidades médicas. E ao ler esse livro, ao procurar lá sobre esse Alexis Littré, embaixo desse Alexis Littré estava o Émile Littré. E aí, quando eu vi a foto e quando eu vi o resumo biográfico, eu, sinceramente, fiquei bem impactado, né? Quase caí para trás. Eu dei um grito, falei: Cris? Falei: Cris, olha só, porque havia muito interesse na lexicografia, enfim. Eu estava escrevendo o primeiro verbete, que era autocídio, que era suicídio. Ele fez pesquisa sobre o processo de suicídio, enfim, tem várias condições. Estudo de epidemias. Antes de entrar na medicina, eu já comprava livro de história da medicina. Ontem eu comentei isso também. Chegando na medicina, eu encontrei um professor que também era historiador da medicina e tive uma afinidade muito grande. Ele também era anatomista. Enfim, tem várias histórias que foram passando na minha cabeça. Falei: mas será possível que é? Aí eu fui para a internet, aí vi uma foto dele mais nova. Foi aí que eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, porque quando eu vi o olhar, eu falei: nossa, que loucura essa condição, será que é? Mas aí quando eu vi que o cara escreveu um dicionário enorme, era erudito e tal, eu falei: aí eu tirei meu corpo fora. Eu falei: não, é muita areia para o meu caminhão, não, que é isso, quem sou eu e tal. Aí no outro dia eu fui conversar com o professor Valdo, né? A Cris também concordou, que parecia ter alguma coisa, e enfim, tem outras coisas também envolvendo lá a conversa sobre o Darwin e tal. Eu fui conversar com o professor Valdo, eu falei: Valdo, eu nunca achei ninguém na história que tivesse tanta convergência comigo, assim, tanta sincronicidade, tanto interesse. E aí, naquele dia a gente estava subindo do holociclo, ele falou: Ele falou: mas quem é? Eu falei: não, o Littré, você até comentou ontem e tal. Ele falou: vai anotando aí e tal, realmente, vê se tem sentido e tal, né? Aí jogou um balde de água fria. Eu falei: puta, mas eu sou pretencioso mesmo. Falei com a Cris, não tem nada a ver e tal, vamos deixar quieto. E aí foi esse período que eu falo de idas e vindas, que eu fiquei, por um lado eu deixava quieto, mas por outro lado aquilo me forçava, parecia que tinha alguém que estava me querendo que eu visse. E aí eu fui descobrindo uma série de outras sincronicidades, e aí a coisa foi se confirmando. O próprio professor Valdo começou a admitir mais publicamente, tem outras histórias de sincronicidades que a coisa elas acabaram se confirmando, né? A própria história do busto aqui. Então isso começou em 2009. Num primeiro momento a gente ficou mais com a informação. Eu fiquei esperando para poder divulgar, porque a minha tendência era comentar com as pessoas, porque eu acho isso muito interessante, não por ser eu, mas por ser um processo de, entre aspas, comprovação ou de estudo serexológico. Isso me interessa muito mais do que saber quem foi, quem deixou de ser. Mas a gente não podia falar. E aí eu esperei o sinal verde dos amparadores, do professor Valdo. Foi quando ele resolveu falar isso num almoço, tinha mais pessoas. Aí veio aqui na tertúlia e começou a falar e tal. E aí o Losch me ajudou muito, o professor Losch, porque ele perguntou para o professor Valdo: mas Valdo, por que você fez isso? Por que os amparadores fizeram isso? E dentre outras coisas, uma das coisas que ele falou é que eu precisava ser uma cobaia nesse aspecto, nesses estudos, nessa condição.
Então, eu estou tentando me colocar nessa condição. Por isso, me motivei a fazer esse fórum. Foi até ideia surgiu dentro de um grupo de serexólogos ligado ao holociclo, que a gente está estudando isso. E o Max teve essa ideia. Por que não aprofundar já na condição do Littré, que já, bem ou mal, a gente está mais... caminhou mais essa pesquisa, está mais aprofundada, para a gente entender esses meandros da serexologia. E aí a gente, então, começou a estruturar há um ano esse fórum. E aí agora tem as outras etapas que eu estava comentando, do professor Valdo falar do grupo, quer dizer, da condição do grupo, porque outro dia, até essa semana, eu acordei com isso, porque o fórum está chegando e a coisa está se intensificando. Tinha um homem que estava transmitindo para mim a seguinte ideia: o ideal é que as pessoas possam estar lá, quem tem afinidade, porque vai ser muito chato, às vezes, a pessoa ser citada e não estar lá e não souber. Então, quem puder estar lá, acho que vale a pena, porque, às vezes, ali vai ser o início de uma pesquisa como essa. Não vai precisar mais do professor Valdo. A própria pessoa e os amparadores vão ver aquele nome, vai ter uma repercussão, ela vai se interessar, e aí a pesquisa pode caminhar pelas próprias pernas. Essa semana eu tive a mesma impressão. Assim, alguma coisa, eu estava lendo o prospecto, e falei assim, tem que estar lá, porque se aparecer alguma coisa, você tem que estar lá. Foi mais ou menos a mesma coisa. Estranho eu comentar sobre isso, mas é que às vezes as pessoas não estão no mesmo momento em que nós estamos. E, sinceramente, eu considero um marco. O professor Valdo fez isso no Rio, comparando a personalidade dele com outra do passado, e fez lá o estudo, mas isso muito a partir dele, naquela condição inicial, a gente não tem mais acesso a essas informações. Aí, ao fazer isso em grupo, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todas as informações, as personalidades consecutivas que já foram reveladas, eu acho que isso vai, vamos dizer assim, amadurecer muito a nossa comunidade. Eu sempre tenho essa sensação, como se a gente pudesse ter aqui no intrafísico um nível de lucidez mais próximo do extrafísico, porque lá a gente tem essas informações do passado, né? Pelo menos do passado mais próximo. E a gente, ao poder fazer isso aqui em grupo, isso tende a resvalar na maturidade. E o sonho de consumo é ter, assim, algumas dezenas de personalidades, entre aspas, descobertas, para a gente poder ter essa cosmovisão serexológica, né? Se a gente pudesse montar esse serexograma e vendo em determinados momentos da história aonde o nosso grupo passou, eu acho que a gente aumentaria muito a nossa produtividade, porque a gente veria que o tempo passa e a gente se dispersa. Então, isso eu vejo que é o mais sério, é a repercussão desses estudos na Proex atual, quer dizer, a mensagem disso tudo hoje. Mas pode falar. Então, Pedro, só até ratificando isso, desde o início, né, quando na questão de escrever lá fazer as traduções, enfim, vinha muito assim a ideia de que tinha que se colocar o grupo, né? Era muito importante que se colocasse o grupo. Até comentei isso com você e a Cris. Eu acho que isso agora vejo que foi o caminho mesmo, quer dizer, a importância de se identificar as pessoas e de se identificar o grupo. Isso a todo momento vinha muito na minha cabeça. Muito claro, né? Eu vejo que o papel maior nosso, eu vejo que é por aí mesmo. Pedro, Renata aqui. Pois não. Eu queria voltar um pouquinho na fala da Jaque, né, que ela estava falando, eu acho que tem a ver com a fatologia, as obrigações interassistenciais atuais facultadas pelas retrodescobertas. Então, se você puder aprofundar mais com os exemplos e como isso funcionou nessa vida sua, né? Tendo acesso a todo esse passado dentro de um projeto na Conscienciologia, querendo ou não uma representatividade de um grupo que você tem, né? Sim. Como que funcionou? Eu vejo que eu posso abordar isso de diversos aspectos. Um deles é interconsciencial. Então, hoje, eu olho as pessoas de um modo bem diferente. Eu vejo tentando localizar essa personalidade, tentando aproveitar aquela oportunidade, principalmente porque a minha tendência é ser mais fechado. Então, eu me forço a tentar aprofundar isso. Não só para fazer assistência, mas também para receber assistência nesse sentido. Então, essas obrigações que eu vejo nesses contatos diários.
Outra coisa aí mais no campo intelectual. Eu me sinto obrigado a escrever sobre determinados temas, determinados aspectos que ele lá já pesquisou, mas só que agora colocando o holofote, né, da conscienciologia, colocando o enfoque da conscienciologia. Então, isso também é uma espécie de obrigação. Eu comentei antes que eu divido essa pesquisa em ego, grupo e polikarma, né? Então, existem essas necessidades egokármicas que eu vejo, que é muito meu processo, mas principalmente grupo e polikarma, daquilo que tem mais relação com a conscienciologia. Então, é como se eu me sentisse mais obrigado, como se eu tivesse o dever de contribuir em determinadas áreas. Então, essa informação, é como se ela tivesse um preço mesmo, né, em termos de responsabilidade. Então, eu procurei fazer uma espécie de ajuste na minha ProEx, porque eu vinha como se fosse assim num roldão. Eu acho que isso é importante para a gente ganhar experiência, em termos de você tentar contribuir no máximo daquilo que você puder, mas aos poucos, em determinado momento da nossa vida, da fase da ProEx, da fase do voluntariado, a gente tentar focar numa determinada especialidade, ou pelo menos em alguma coisa mais específica para você poder contribuir mais. Então, essa noção de timing, eu acho que ela é muito importante também, e o resultado que eu tento fazer mais agora é na escrita. Aonde quer que eu esteja, tentando escrever. Então, antigamente, por exemplo, só para dar um exemplo singelo, que eu acho que isso pode aumentar mais ainda, ontem, por exemplo, eu fui dar uma palestra. Eu já dei muitas palestras, mas antes não tinha nada palpável. Então, ontem, pelo menos, já tinha um verbete relacionado à palestra. Então, se eu puder fazer isso com livros, eu imagino como isso vai se amplificar, entende? Então, é uma espécie de convergência mais produtiva mesmo. E você pode explicar a sua frase enfática? Eu acho que ela diz mais do que eu pude compreender. Então, vamos lá. A retroparagenetologia teática demonstra fato óbvio, porém super prioritário. De nihilo nihil, quer dizer, nada vem do nada, né? Cabe ao serexólogo, homem ou mulher, insistir nas autoinvestigações retrocognitivas. Então, é uma coisa óbvia, quer dizer, a gente olhar para uma pessoa hoje e saber que ela tem uma história, saber que ela tem a serialidade toda por trás. Mas, às vezes, a gente não consegue aprofundar isso. Então, ao valorizar os trafores, ao ver, por exemplo, as tendências, ao examinar o grupo que essa pessoa tem mais afinidade, a gente começa a ter um vislumbre. Ainda é incipiente, por exemplo, no meu caso, o que eu vejo que eu tenho mais facilidade é nos cursos, principalmente, nos cursos de campo. Ali eu consigo caminhar mais. E eu quero trazer essa potencialidade, essa condição para o dia a dia. Então, isso às vezes eu consigo fazer, mas não faz parte do meu dia a dia. Quer dizer, você, ou pela clarividência, ou pela intuição, ou pelo acoplamento, você tentar olhar um pouco mais por trás. Então, a ideia é mais ou menos essa, a gente tentar formar serexólogos nesse sentido, de entender, encarar e aplicar essas ideias na prática. Quer dizer, considerar que a pessoa é fruto da história dela, considerar que ela tem uma retrosenha, fazer aquilo que o professor Valdo faz muito bem, que é tentar colocar a pessoa na função a partir, né, do perfil que ela tem, e obviamente porque ele sabe do próprio passado. Você vê no meu caso, uma coisa bem assim, fora do padrão. Eu mudei para cá em finalzinho de 2003 para 2004. Quando foi em abril de 2004, ele me deu uma cantada assim, muito descarada para mexer com esse dicionário dos jargões, né? Só que não foi um convite, vem cá, vem fazer. Ele falou com a Cris, estava eu e a Cris. Ele, Cris, olha, você vê aí, eu estou precisando de alguém para mexer com os jargões, mas tem que ser só uma pessoa, ela não precisa ter tempo, ela pode trabalhar sozinha, ela vem quando ela quiser e tal. E eu tomando banho de energia, e eu sem tempo nenhum, tinha acabado de mudar, dava plantão toda semana, estava igual um maluco, estava na OIC. E eu falei com a Cris, eu tenho que pegar isso, mas ela, você não pode, você é louco, você vai morrer, o pessoal Valdo é muito sério, você não pode, não sei o quê e tal. E aí eu fiquei 24 horas sem dormir 24 horas, fiquei a noite inteira sem dormir, 24 horas pensando, e no dia seguinte eu falei, eu tenho que assumir isso. E aí eu vi que o Littré fez a mesma coisa, quando a coisa do dicionário começou a ficar mais séria, e ele também ficou uma noite inteira sem dormir.
E aí assumiu e resolveu, enfim, fazer, porque a coisa estava demorando, justamente ele estava fazendo outras coisas, terminando outros trabalhos, enfim, estava enrolado. E aí a coisa mais ou menos se repetiu. Então, a minha tendência é essa: se eu não me policiar, eu vou pegando coisa, agora então intelectual, eu vou pegando, vou fazendo, então eu estou tentando fixar mais nesse tema, nisso, porque senão eu vou querer estudar outras coisas. E você acha que um caminho é a personalidade, ela estudar, ela se conhecer de fato nessa vida, reconhecer os seus trafores, seus trafares, e aí vai começar a galgar o passado? Eu acho que é por aí. Eu acho que quanto mais a gente investe aqui na Conscienciologia, e aí eu queria chamar a atenção para esse programa recente do PROAD, né, o Programa de Aceleração da Desperticidade. Por quê? Primeiro, porque ele mexe com uma coisa prioritária, que é a desperticidade. Segundo, que o layout dele é todo baseado no Consciência Cobaia. Então, todas as pessoas são cobaias de todos, não tem tanto professor. E tem a participação da Conscius e da OIC. Então, a gente conseguiu reunir como se fossem assim, os especialistas para ajudar a própria pessoa. Então, quanto mais a pessoa investe em cursos desse tipo, a própria OIC, a Conscius, a Apex, todas as ICs que mexem com a condição da autopesquisa, quanto mais ela caminha, mais o passado vem à tona, eu acho. Mais ela vai ter ideia, mais ela vai ter insight. Aí nos cursos de campo, a complementário, por exemplo, a gente fez hoje de manhã. Eu hoje já me considero assim num ponto que eu não posso mais falar tudo que eu vejo. Eu já consigo não falar, porque antes, quando a gente está começando, tudo que vem é lucro, né? Você está tentando ajudar, está tentando, e você vai falando. Hoje eu já consigo dosar mais isso, em função de poder botar um pé um pouco mais na história da pessoa, sabe? Não tem aquela ânsia de falar. Então, os cursos de campo ajudam muito. Sr. Pedro, deixa eu antecipar aqui uma pergunta, que é bem assim, básica dentro do que você está falando. Ele diz: essa pesquisa que faz sobre sua identidade anterior, em que estágio se encontra? Ou seja, hoje você já teria a certeza absoluta de ter sido aquela personalidade, ou é ainda hipótese de pesquisa a ser comprovada? Na primeira hipótese, que elementos lhe trazem essa certeza? Ok. A gente sempre vai colocar na condição de hipótese por causa até da ciência, né? Tentando defender a conscienciologia. Mas, respondendo a pergunta objetivamente, já para mim não é uma hipótese, porque quando eu vi, tem uma outra foto, depois eu encontrei do Littré, que me confirmou. Eu tive algumas experiências projetivas em que uma delas foi a mais marcante, que uma amparadora me tirava do corpo, eu tratava fora do corpo, ela chegava, a gente ia caminhando e tal, e tinha um determinado momento que havia uma espécie de corredor com várias salas, e a gente entrou numa sala da esquerda e eu vi uma pessoa de costas escrevendo, a mesa encostada na parede, uma lamparina, vários livros do lado. E aquilo me marcou muito, eu sabia que era eu. E aí depois, quando eu vi a informação do Littré, eu vi que era a própria personalidade, principalmente uma foto que tem um pouco esse ângulo. Depois, quando eu fui ler esse relato que a gente comentou, de como eu fiz meu dicionário, existe um determinado momento que ele cita a entrada do editor na casa dele, e quando eu li isso, eu tive um flash visual que eu me vi sentado, essa pessoa chegando, esse homem chegando, pilhas de folhas do meu lado esquerdo, do meu lado direito, e mais próximo aqui a lareira, e uma mesa mais em frente assim. E lá ele descreve a preocupação dele com, vamos dizer assim, os originais poderem serem queimados, poderem se perder pelo incêndio e tal. Então, quando eu li aquilo, também me deu uma repercussão. Enfim, existem algumas experiências parapsíquicas que comprovam esse aspecto. E a outra condição é que quanto mais você entra no estudo da biografia, mais você vai é como se você fizesse uma reidentificação com a própria personalidade. Então, te respondendo de modo prático, hoje eu já considero essa hipótese comprovada, mas como nós vamos levar lá no fórum, sempre eu considero como uma hipótese para ver se as pessoas também acham que ela é palpável, que ela é provável, que ela tem lógica, que ela é factível. Essa é a nossa intenção, porque a própria pessoa chegar nessa conclusão, isso tem uma repercussão até certo ponto menor. O que a gente tem interesse é de ver quais elementos que podem ajudar nessa comprovação.
E aí, respondendo mais uma vez, tem vários dados do temperamento que a gente levantou, o modo de reagir, essas sincronicidades que às vezes batem de uma vida para outra. Tudo isso a gente tem na Conscienciologia, não sei se a pessoa conhece, mas a gente tem um mínimo de 100 elementos para a pessoa começar a pensar em poder ter sido alguém no passado, né? Isso já meio que defasou esse número. Então, mais ou menos por aí. Pedro, então, no início que você falou, que o professor Valdo, aqui atrás de você, pode falar. Que o professor Valdo falou que para você procurar identificar essas pessoas, né, que estão na situação contemporânea, que Sim. viveram a época, o objetivo, então, é de que essas pessoas também, esse trafor que você falou que estava ocioso, para que esse trafor ele seja alavancado e proporcionar o autorrevisamento? Seria isso? Exatamente. Porque, na realidade, é fazer com que a pessoa assuma mais a própria condição dela, que ela já tem meios para fazer. E ela vendo um caso prático, até certo ponto, vocês podem dizer vexaminoso, mas assim, que faz pensar, ela fazer a técnica do espelhamento, ela começar a pensar no caso dela. Então, hoje eu vejo pessoas aqui que têm muito mais facilidade do que eu em determinadas áreas, que eu penso, quem terá sido essa pessoa? E às vezes, só pelo fato dela não saber, ela continua em subnível. A gente estava hoje trabalhando na qualificação aí da equipe da complementar, e essa foi mais ou menos uma tônica, né? Uma temática, uma situação presente. A sensação das pessoas de estarem em subnível. Então, é um paradoxo total, porque nós temos muitas situações favoráveis na Conscienciologia e a gente ainda se sente em subnível. Então, olhando um caso como esse, a pessoa podendo se comparar, podendo olhar, podendo ter pelo menos mais um, né, elemento de referência, às vezes ela vai conseguir se aprumar mais, levar mais a sério, ela vai conseguir ver a Conscienciologia com outros olhos, porque a sensação que eu tenho é que tudo isso é mais sério do que a gente percebe, a gente fala, o professor Valdo consegue transmitir. Então, quando a pessoa tem esse choque, ela realmente vê com outros olhos. Então, esses casos ajudam. Por exemplo, a gente está estudando aí o parassociograma do Littré, a gente está conseguindo analisar também outras biografias que conviveram com ele. Então, ao fazer isso, você começa a valorizar mais determinados aspectos da personalidade, no caso do Littré, porque eles conviveram sobre o mesmo teto, estavam ali sob a mesma influência mesológica, sobre o mesmo zeitgeist, e as pessoas reagem de modo diferente. Na Conscienciologia é a mesma coisa, existe o mesmo zeitgeist, existe a mesma influência, e a gente reage de modo diferente. A maioria ainda, não sei se eu posso afirmar isso, mas muita gente ainda em subnível. E para não ser tão guarda-chuva, eu acho que o nosso subnível maior é intelectual ainda, né? É de escrita. Também mais uma pergunta. Aqui no paradoxo, na terceira linha, o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas e realizadas pelas restrições somáticas. Você pode explicar melhor isso aqui? Eu posso. Esse é um paradoxo da enciclopédia que eu sempre coloco, quando posso, nos verbetes, para fazer a gente pensar nessas camuflagens que existem, camuflagens serexológicas também, que é um tema que eu estou recolhendo dados para escrever um verbete. O que é isso que eu chamo de camuflagem? Na falta de um nome melhor. É aquilo que não ajuda a identificar o nosso passado. Uma delas é isso. Às vezes a pessoa no passado teve um soma forte, alto, vamos dizer assim, né, macroesplâncnico, e ela vem e você encontra essa personalidade hoje num corpo franzino. Então, ela vai tentar fazer determinadas vocações que ela gosta, que aquilo vem com ela, por exemplo, tocar música, ter habilidade manual, e o soma não permite, o soma não veio preparado para isso. Então, às vezes isso pode confundir. Então, existem casos na CCCI hoje que a gente conhece que tem relação com isso. Você vê que a mesma personalidade, até olhando as fotos do corpo anterior, você vê que o olho, o semblante lembra muito, e aí você olha a pessoa hoje, o corpo é totalmente diferente. Normalmente são personalidades, aí não estou falando mais tanto do Littré, mas são pessoas que tiveram alguma dificuldade com o próprio corpo, né? Tiveram o uso que fizeram do próprio corpo, não foi o melhor.
Então, isso acaba acontecendo. E o outro lado também, às vezes, é uma infiltração de uma consex mais avançada. Então, se a gente pegar o caso do macrosoma idiota, por exemplo, você olha lá, se fosse estudar, se fosse conhecida a biografia dessa consciência, quem diria que ela seria uma serenona, né? Um serenão, no caso do reurbanizador. Então, é saber olhar o corpo, mas também saber dar esses descontos ou ter isso em mente quando a gente for fazer essa comparação, que a genética é outra, que as necessidades evolutivas são outras, entende? Que nem sempre bate. Então tem de tudo, tem desde o caso que a gente vê que bate muito a fisionomia, com casos que não tem relação alguma e até o biotipo é bem diferente. Ainda tem a troca de gênero, né? Ainda tem a troca de gênero, que dificulta ainda mais. É uma das camuflagens que eu coloquei lá, quando troca de gênero a coisa dificulta. Você quer perguntar? Eu queria discutir com você duas casuísticas assim, que tem sobre aquelas pessoas que às vezes tinham um trafor muito nítido e passa às vezes 2, 3 vidas, aquilo ali fica dormente e depois aquilo para retornar. Num dos casos é o seu Manelzinho de Monte Carmelo, que ele mesmo falava, né, que ele usou mal a intelectualidade nele em uma vida e nessa vida ele não teve campo de expressar a individualidade, ele era quase um semi-analfabeto. E a própria casualidade minha mesmo, que você conhece, para o processo da dislexia, que também foi erro intelectual no passado, que provavelmente agora me causou problema da escrita, né? de redigir o meu pensamento. Né? E como que você vê essa questão de, às vezes, ficar bloqueado uma, 2 vidas e depois aquela paragenética voltar a se expressar? Eu acho que isso tem lógica, tem a ver com esse paradoxo que a gente estava comentando, só tem um diferencial aí, que é a condição da conscienciologia, no seu caso, por exemplo, de você tentar, mesmo assim, não, vamos dizer assim, sucumbir a isso, ou não se acostumar, ou não se acomodar com essa condição. Então, tentar todos os esforços para superar esse trafar, porque partindo do pressuposto que existiu isso, quer dizer, escreveu no passado algo que, vamos dizer, prejudicou outras pessoas, aí tem o trauma, a gente percebe a repercussão disso, isso fica na paragenética e acaba no novo corpo aparecendo de algum modo, por exemplo, pode ser o caso da dislexia. Mas mesmo isso, qual que é a terapêutica? É justamente forçar a escrever algo positivo para você fazer isso com toda a dificuldade, porque aí quando vier a facilidade de um corpo diferente, você vai deslanchar cada vez mais. Fazer nem que seja o mínimo. Nem que seja o mínimo, porque eu considero o seguinte, e principalmente hoje com a tecnologia que com a verbetografia dá, esse mínimo, no começo você vai achar que é o mínimo, mas depois você vai pegando, é como se fosse tentativa e erro, você vai vendo a coisa sendo feita, você vai ter motivação para fazer mais. Então é como se precisasse vencer um gargalo pequeno, inicial, e aí depois a coisa caminha, entende? Então é insistir na superação dessa fase inicial, que eu acho que depois isso vai vir. Aí essa paragenética que você falou, que talvez viria só no próximo corpo, ela já pode começar a se apresentar atualmente. Eu não sei se eu posso expor, mas tem gente aqui na CCCI que tem uma dificuldade parecida com a do seu Manuelzinho, e hoje a gente vê que a pessoa superou muita condição, já até escreveu livro. Então, entendeu? Isso aqui é assim, um cala-boca maior do que esse, a pessoa numa condição super crítica, até de falar, de se comunicar. Hoje essa pessoa da itinerância internacional, já escreveu livro, então, entendeu? Para mim eu fico sem jeito. Então, e você, que é uma enciclopédia ambulante, eu ficaria mais sem jeito ainda, entendeu? Porque eu acho pequena essa condição da dislexia. É você saber tirar partido, a Rosa também está comentando aqui, então se você saber tirar partido disso, e hoje como a gente está em grupo, é isso que o professor Valdo me falava no início das pesquisas do Lettré lá, apesar de você estar com muitas pessoas, você não tinha muitas pessoas próximas do seu nível. Aqui você tem mais, é como eu tenho também, ele falava. Então aqui você também tem essa condição da revisão, tem essa condição da verbetografia, entende? Tem editares, tem entendeu? Saber tirar partido disso sem defender os erros. Vamos corrigir, não, vamos dizer assim, abre mão, porque o principal é sair. Porque aí na hora que a gente vê saindo, sendo publicado, a gente se motiva e aí a roda começa a caminhar, começa a rodar mais fluente. Agora, o professor Pedro, em Teoriologia, na página 2, final da primeira linha,
Você poderia expandir mais sobre a teoria da autocobaia serexológica? Eu posso, é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Existe um verbete sobre isso, autocobaia serexológica. No caso específico, é a própria pessoa se utilizando como cobaia, olhar o caso passado e aplicar essa condição atualmente. Na semana da autopesquisa serexológica, a gente vai fazer com 5 cobaias serexológicas, quer dizer, eu vou me colocar na condição de cobaia, junto com os professores da Conscius, para a gente aplicar o conscienciograma no Pedro e no Littré. Então, a gente vai ver o que do temperamento manteve, o que não manteve, o que continua furado, enfim, vamos fazer essa análise. Então, é você se comparar com o seu próprio passado e, como eu estava comentando, se puder fazer isso em grupo, melhor. Agora, em paradoxologia, também na página 2, quinta linha, você poderia dar algum exemplo sobre o paradoxo holomnemônico de ser mais fácil lembrar de vidas muito antigas em comparação às mais recentes? Um exemplo prático é o seguinte: eu tenho mais retrocognição de vidas antigas do que da vida do Littré, e ao que tudo indica, isso é o comum, é o habitual. A própria fisiologia cerebral é assim também, a pessoa vai envelhecendo, os neurônios vão morrendo, e ela vai começando a lembrar mais frequentemente de memórias muito antigas dessa vida, da primeira infância, da segunda infância, por exemplo. Só conversar com pessoas idosas, você vai ver que isso é uma realidade. Então, eu não sei até que ponto isso é um mecanismo mesmo parafisiológico. Talvez seja porque as coisas estão mais assentadas, talvez porque aquilo seja realmente mais fácil acessar. Eu não sei te explicar a causa específica, mas eu sei que isso é uma realidade. Então, de 2009 para cá, eu tive pelo menos 2 retrocognições de vidas diferentes, mas bem mais antigas do que essa do Littré. Agora, ao verbetógrafo, em parafatologia, na página 1, 7ª linha, você poderia falar mais das pegadas deixadas enquanto provas do nível de cosmoeticidade para a direitologia e como garimpá-las? Eu posso. Tem que ver em que nível da pesquisa está, né? Quando a gente tem retrocognições, às vezes você tem um flash, como eu estava comentando, tem uma história. Se não há um RG, né, uma biografia, uma identidade, um nome que a pessoa acessou, ela vai ter que ver a mensagem daquele fenômeno que passou para ela. Então, você acessou uma informação do passado, mas o que aquilo te trouxe? Você estava sendo mais vítima, mais algoz? Qual que era o seu papel ali? Então, isso aqui a gente vai ter uma noção de há quanto tempo, por exemplo, se a pessoa estava fazendo algo anticosmoético, há quanto tempo isso já vem ocorrendo, desde quando isso está ocorrendo. E vice-versa. Às vezes a pessoa está sendo vítima já há muito tempo e isso pode ajudá-la a entender a realidade atual. Mas se, por outro lado, já há identificação de uma vida, como é o caso como a gente está comentando aqui, aí a pessoa tem que botar na balança quais foram as obras, os frutos que ela acha que foram mais cosmoéticos e por quê. Então, o professor Losch vai estar apresentando lá a proexometria do Littré, e eu penso que ele vai fazer mais ou menos uma análise como essa, quer dizer, o que a gente pode considerar que foi um processo positivo, um gol que ele deixou, e o que não, o que foi omissão, o que ele errou. E aí essas pegadas, quando a história registra e há mais ou menos um consenso entre os biógrafos, então aquilo se impõe, você tem que aceitar, tem que partir daquele pressuposto, daquela realidade. Os motivos talvez não estejam tão claros, mas a gente parte daquele fato. E aí você vê qual é o nível de cosmoética que aquela personalidade tinha. Porque a partir disso você pode vislumbrar outras conotações, ou fazer outras conotações. Por exemplo, no caso do conscienciograma que a gente estava falando. Qual o nível de evolutivo daquela personalidade? Qual o nível de desassedialidade daquela personalidade? Qual o nível de autodefesa que ela tinha? Enfim, como que ela tratava as outras pessoas? Ela tinha uma convivência sadia também com a natureza, com os bichos, com os animais, ou não, isso não apareceu tanto, ou pelo contrário, a pessoa caçava, tinha um hobby de caçar, por exemplo. Então, essas pegadas são tudo aquilo que nós fizemos no passado e que hoje, olhando a partir da conscienciologia, a gente poderia enquadrá-las em determinados aspectos. Obviamente que você tem que considerar nessa equação, nessa análise, o contexto da época, porque quanto mais para trás, quanto mais antigo,
menor é a mentalidade, né, mais tacanha é a mentalidade, vamos dizer assim, os usos e costumes não eram tão avançados, para não dizer que eram bem defasados, bem atrasados mesmo. Então, tudo isso tem que entrar na análise dessa cosmoeticidade anterior, né? Pedro, a Sandra aqui atrás. Queria saber se, por acaso, nessa sua retrocognição mais antiga, se você identificou que essa personalidade que você consegue identificar, ela tem alguma relação com a mesma linha de profissão ou do litré, alguma coisa assim, ou é totalmente díspare, porque a gente sabe que as pessoas repetem, né? Tem uma tendência a repetir muito a própria linha, né? Que ela está hoje, né? Se essas retrocognições que você tem mais antigas têm a ver com isso. Tem a ver, e eu acho que elas foram patrocinadas para ajudar a entender a própria vida do litré. Numa delas, tem a ver com essa questão escrita, de alguma coisa que eu escrevi e deu repercussão. Pelo menos não agradou muito as pessoas, eu fui perseguido, tem toda uma história, depois eu posso te contar. E a outra é a questão de ter tido vida em monastério, ter sido monge de certa forma, e lá investido no processo intelectual. Eu tive até essa retrocognição vígil, que eu chamo, uma condição que eu estava andando, estava num curso, estava no SCP-2, estava entrando no campo, eu passei assim para entrar na porta, quando eu levantei a cabeça, aquele cenário todo mudou, eu estava com aquela roupa típica, tinha uma pessoa me ajudando, eu era bem idoso, eu mancava da perna direita, a minha cara era bem transfigurada, assim, em termos de doença, eu sabia que eu ia dessomar, não fazia muito tempo, e havia como se fosse tem um nome, a nave da igreja lá do monastério, da época era bem grande, eu tenho até desconfiança de onde isso aconteceu, e tinha muita gente comigo. Eu ia falar para aquele povo lá, e eu estava, paradoxalmente, eu estava muito feliz. Eu não sei se é porque eu estava chegando na dessoma, eu estava numa euforia muito grande. E eu ia falar umas coisas que eu sabia que ia causar problema lá também, ia gerar repercussão. Mas eu estava caminhando nesse sentido, dei vários passos e eu percebendo aquela condição até chegar lá na poltrona. E aí, você vendo a personalidade do litré, muitos falam do temperamento monástico também, né? A própria condição estoica, até certo ponto também é citada. Então, o professor Valda, eu o juminei depois, numa tertúlia ele comentou que eu fui copista, monge copista. Então, as coisas começaram de algum modo, a fazer sentido nesse aspecto. Então, é isso que eu quis dizer, assim, dessas retrocognições, às vezes elas vêm confirmar determinadas hipóteses que eu tinha e elas acabaram acontecendo. Agora, o mais interessante é que isso eu vejo que aconteceu em função da assistência que estava sendo feita naquele curso específico, porque eu acho que tinham pessoas que estavam também naquela condição. Mas aí já são as derivações, né? Outra pergunta é se por acaso você já identificou assim as personalidades, que nem você falou do sociograma, né? Se você já identificou aqui na CCCI alguma das personalidades de convivência do litré? Não, essa é a minha tarefa, que eu pedi ajuda aqui para todo mundo, e a Cris aqui está me ajudando. A gente, quando olha, a Cris fala muito isso, né? Era bom você falar. Quando a gente olha lá e depois olha para cá, a gente fala, não, essa pessoa aqui tem tudo para ser essa outra aqui, por exemplo, entendeu? Tem chance. Ou então a gente fala assim, não, fulano, ele está lá, a gente vê que ele está lá, mas a gente ainda não localizou. Então tem essas coisas ainda muito empíricas, assim, muito superficiais, que precisa de aprofundar, né? Mas seria bom a Cris comentar aqui. Rapidamente, assim, a ideia lá do parasociograma é apresentar os vários nomes de pessoas que o litré teve contato nos diversos grupos, lá em 13 grupos diferentes que ele teve contato. E, de um modo geral, a gente nota, entre eles, tem professores universitários, tem advogados, tem historiadores, tem arqueólogos, tem artistas aos montes, tem literatos, tem políticos, então, filósofos, lexicógrafos. Então, a gente vê que assim, o perfil de muitos é o perfil de muito da gente aqui da CCCI. Então, você olha para lá e fala, poxa, essa turma toda poderia estar aqui hoje, né? É claro que tem uns que são personalidades mais fortes, chamam mais atenção,
e tem umas personalidades aqui na comunidade também chamou atenção, porque tem personalidades mais fortes, essas parece que fica mais fácil a gente pensar na hipótese de ser, talvez essa seja tal personalidade. Essas outras que escreveram, né, mas que têm um temperamento mais assim tranquilo, não tem nenhum fato assim mais marcante na vida, é mais difícil a gente identificar. Mas, aprofundando as pesquisas biográficas, né, do grupo todo, eu acho que tem chance, sim, da gente chegar lá, né, identificar, localizar essas pessoas. Pedro, pegando um gancho aqui na parte da mitologia, que fala sobre a eliminação dos mitos pessoais, você vivenciou um fato em específico que já te levou à confirmação sobre Littré ou ainda não? Assim, uma confirmação não totalmente absoluta, mas uma grande confirmação. Eu considero esses fenômenos que eu tinha na infância, que eu chamo de projeção retrocognitiva, como sendo confirmatórios. Então é meio esquisito, porque é como se viesse antes. O Littré confirmou aquelas experiências para mim, aí eu vi que já era o Littré ali, entende? Aí eu fiquei mais confiante de assumir essa condição. Na hora que eu me vejo lá escrevendo num determinado contexto, e hoje eu vejo determinadas fotos que são naquela mesma situação, né? Então eu me localizo ali, eu me identifico ali. Aquilo para mim é muito familiar, muito próximo, entende? Então você se vê muito nele. É isso que você quer dizer, assim? Eu me vejo, assim. É isso que você perguntou? Isso. Ah, não, sim, eu me vejo. É uma experiência, eu quero ver se eu escrevo isso, né, num livro. É uma experiência diferente de você se identificar, mas nem, sabe, você está aqui, mas esteve lá. É um pouco diferente porque muitas coisas mudaram, né? Você tem que lembrar que essa foi minha última vida, então eu dessomei em 81. E passei 93 anos no extrafísico. E com lucidez, nas projeções que eu tenho hoje, eu me garanto, vamos dizer assim, eu sei me safar bem. Você imagina como um consciex tendo alguma lucidez. Então dá para fazer muita coisa, eu acho. Dá para recuperar muita coisa. Dá para você mudar muitos aspectos, ou pelo menos programar, ou planejar isso, sabe, para essa vida. Então eu considero, por exemplo, estava comentando isso ontem, um processo de ter acessado a conscienciologia cedo, a condição da inversão existencial, tudo isso eu vejo que foi facultado por esse período um pouco maior no extrafísico, que eu pude talvez encaminhar determinadas consciexes, ajudando, que não precisei renascer aqui, não precisei ter filho, não precisei talvez ainda ter uma vida muito presa até certo ponto, entende? Com um nível de liberdade maior. Então isso eu entendo isso dessa forma, entende? É um viés que tem o fato da intermissão ter sido um pouco maior. Uma última pergunta, assim, eu entendi claramente o que você quis dizer. De todas as suas consciências passadas, você acha, é claro que uma vai construindo a outra e isso gera. Você acha que a mais parecida, assim, é a do Littré ou não? Eu não tenho consciência de todas, né? A gente não estou bem longe disso, mas a gente tem que ser pragmático nessa pesquisa porque ela foi a última. Então eu parto desse princípio. Hoje nós somos o resultado daquilo que nós fizemos no passado, seja coisa boa ou ruim. Então, como o Littré foi o último, para mim é mais palpável. E até um paradoxo. Eu tinha muito mais retrocognição intermissiva desse período que eu te falei do que intrafísica, do que de outras vidas. Eu estou tendo agora dessa condição. Mas eu vejo que isso é mais prioritário, porque você pega o saldo já, pega o resultado. E se a vida do Littré ajudou ele a entrar no curso intermissivo, né, se me ajudou a entrar no curso intermissivo, então você já vai na essência, já sabe o que você fez, você pega a vida do Littré, vê o que ele priorizou, dá para você ter uma noção do que ele mexeu no passado. Por exemplo, ele já estava fora da religião, mas tinha um povo da religião ainda em cima dele, se ele teve vida no monastério, então entende como é que foi essa saída, essa retrocognição que eu tive deve ter contribuído para esse final da minha vida, ter ajudado a sair, enfim, tem muitas elucubrações a partir disso. Mas eu vejo que tem que ter uma visão pragmática sobre isso tudo, porque senão a gente entra num romance, quer construir uma história, quer saber, quer enfeitar, e aí a coisa não tem muito proveito, né? Agora, o professor Pedro, em Sinergismologia, na página 2, final da primeira linha,
Você poderia detalhar melhor o sinergismo memória genética? Por que nossa memória intrafísica é tão falha, lacunada e capenga? E também poderia aprofundar sobre o sinergismo? Vamos separar. Ego pretérito, ego preterível. Final da terceira linha. Memória e genética. Eu vejo que tem várias abordagens que a gente pode fazer. Uma delas é que a gente talvez não dê tanto valor para a memória humana, essa que você está comentando aí. As pessoas talvez não anotem tanto. Eu vejo o cuidado que o professor Valdo tem com relação à memória, não vejo isso em outras pessoas. Isso tem a ver com o fato, por exemplo, ele não beber café, dele cuidar do sono dele direito, dele ler bastante, escrever o tempo inteiro, dele observar muitas coisas, dele não forçar a memória com aquilo que não interessa. E isso tem uma condição genética, porque a pessoa pode ter um patrimônio genético que favoreça mais ou menos. E a partir disso, que é a ponta rústica do corpo, é que nós vamos conseguir ter memórias extrafísicas, memórias retrocognitivas. Então, eu quis chamar a atenção para isso, porque às vezes a gente quer lembrar muito do passado, mas está estourando o soma, né? A pessoa está estressada, não está dormindo direito, enfim, não está cuidando direito do corpo. O outro item é o sinergismo ego pretérito, ego preterível, no final da terceira linha. Ego pretérito, por exemplo, o ego do Littré e o ego preterível. Por mais que ele me ajude, eu tenho que, vamos dizer assim, abrir mão dessa condição. Eu não posso ficar apegada a essa personalidade, a essa época, senão a gente começa a vivenciar um banzo, né? Uma saudade, como foi bom, como eu fiz coisas boas. E outra coisa, você querer colher os frutos de uma vida que ela já acabou, em termos de vamos dizer assim, não em termos conscienciais, mas em termos de querer ainda os louros daquilo que você fez naquela vida. Precisa refazer hoje de novo, reescrever, ampliar, para você poder sentir isso. Então, o tempo todo a gente tem que ter essa visão. E essa pesquisa minha, ela talvez não esteja mais avançada, porque eu não considerava tão prioritária. Agora, como está ganhando um cunho mais grupocármico, é que a gente está investindo mais, agora que estou escrevendo mais sobre isso. Existe um livro que vai sair, a professora Jaque e eu, a gente organizou um livro, ela traduziu como eu fiz meu dicionário, ela fez um ensaio biográfico, então isso vai ajudar a concretizar essa etapa. Mas a gente não pode ficar, de certo modo, louvando essa condição, né? Agora, em paradoxologia, na página 2, terceira linha, você poderia exemplificar o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas e realizadas pelas restrições somáticas? Nós comentamos o exemplo mais prático, até o professor Jarbas ali deu o caso dele. Às vezes a pessoa vem com determinadas dificuldades somáticas, ou porque ela não soube aproveitar bem o corpo no passado, ou porque não é para ela mexer com determinadas linhas. Não, vamos supor, a pessoa mexeu muito com a arte, com o processo de instrumentos. E às vezes ela vem com um corpo que não favorece aquilo, mas aquilo vai ajudá-la a priorizar, por exemplo, o mental soma, ela sair desse ego artístico. Então a gente coloca aqui porque às vezes é um dificultador na identificação serexológica, por isso que a gente quis chamar a atenção para isso. Agora, em pensenologia, na página 1, quinta linha, você poderia comentar o holopensene pessoal da retrocogniciologia teática? Essa ideia, né? Essa tertúlia de hoje está bem dentro desse holopensene, da gente procurar valorizar a memória, saber o que valorizar nas retrocognições, saber dar o contra, ter autocrítica retrocognitiva, porque é da natureza humana querer defender a própria biografia. E isso eu acho que é um dos maiores impedidores da pessoa ter retrocognição. Se ela não consegue fazer esse distanciamento, se ela não consegue separar as coisas, se nesse corpo atual ela já se defende muito, o que dirá quando ela souber de outras coisas que ela fez? Então tem casos que a gente acompanha, até fora de Foz, que a pessoa sabe quem foi no passado, sabe que fez besteira, mas mesmo assim ela continua cultuando aquela personalidade. Então, é saber lidar com essa condição do passado, né? Agora, gostaria de saber do verbetógrafo sobre o trinômio retrofatos, parasincronicidades, neoconfirmações.
Qual é a neoconfirmação mais marcante hoje relacionado a algum retrofato da personalidade Littré? Puxa, tem muitas sincronicidades que a gente pode falar. Eu comentei uma aqui do sono, né, de ficar sem dormir. Quando veio a proposta para ele escrever o dicionário, isso aconteceu nessa vida. É uma sincronicidade que confirma aquela condição. Existe uma que as pessoas, eu acho, como é que é um adjetivo assim, peculiar, pitoresco, né? Que é a condição da geleia, né? Que as pessoas me perguntam que história é essa da geleia. Né? Não, você conhece essa história da geleia? Não, estou curiosa também. Essa tertúlia é como foi minha vida, né? Então, o que acontece? Desde que eu me entendo por gente nessa vida, eu tenho um processo com as geleias, de modo geral. Né? Geleia de uva, principalmente. O que é? Eu me lembro indo para o supermercado com a minha mãe, ela fazendo as compras, mas quando chegava na área da geleia, eu não queria pegar nada, eu queria só pegar a geleia. E aí eu pegava a geleia. Aí chegava em casa, e na hora de comer, eu comia a geleia um pouco com o biscoito e deixava. E minha mãe ficava louca da vida. Eu falei, mas você só vai lá para pegar a geleia, mas quando chega você come um pedaço e não come, a geleia estraga. E toda vez era isso, Até adulto eu fazia isso. E nunca dei bola para isso. Estou achando que é coisa, sei lá, de criança, porque é enjoativo. Mas, sabe, um amor e ódio, assim, eu quero, mas quando eu quero, aquilo não vem, enfim. Isso só ficou claro para mim, eu não sei, aí vocês vão ver se é para valorizar, as pessoas acham que tem a ver, eu não sei tanto. A Cris estava escrevendo esse artigo, acho que para a holotecologia, né, das enciclopédias, estava pesquisando muito sobre dicionário, as coisas do holociclo. E aí, na primeira edição do Aurélio, dicionário Aurélio, ele comenta sobre o Littré lá. E lá ele fala o seguinte, o Littré, certa vez, ele comia sempre um pote de geleia, porque ele passava fome, não tinha muito dinheiro. E um dia ele estava com muita fome e comeu 2 potes. E aí ele passou muito mal e ficou com medo de morrer e não terminar o dicionário. Então, quando a gente leu isso, eu falei, gente, mas será que isso tem alguma fundamento, alguma razão de ser? Então é uma curiosidade que eu não sei se a coisa é nesse nível, às vezes pode ser, né? Isso que a gente chama de idiosincrasia, tem uma coisa, e aí se partindo do pressuposto que o Littré era muito sério, né? Ele deve ter levado muito a sério, deve ter vamos dizer assim, se chateado mesmo com a condição de não ter conseguido limitar em comer só um pote. Claro, tinha que ser o Ice para trazer esse tônio, né? E aí, eu fico imaginando, por exemplo, como é uma traição, como é um assassinato, como é um trauma mais físico. Isso deve impregnar, partindo do pressuposto que essa história da geleia é real, como não deve ser o processo das nossas emoções, né, das nossas, vamos dizer assim, maturidades emocionais. Então, isso é uma espécie de retrofato e parasincronicidade que ela estava mexendo com esse Holopensene e que, de certa forma, confirma, né? Foi o Aurélio que escreveu. Foi o Aurélio? Não foi o Ice. O Ice achei que era era da gastronomia. Né? Eu achei que era ele. Mas as pessoas podem ler lá se tiverem interesse. Tem en passant, ele cita isso. E até a gente não sabe como ele obteve essa informação, porque não é tão comum. Né? Quando você falou, eu associei com o Ice, achava que deve ter sido alguma pesquisa dele da gastronomia. Ele mexia com isso. Quem queria perguntar? O Igor, você ainda quer perguntar? Sim, ainda tem. Pode. Então é o seguinte, aqui na sinergismologia, segunda linha, é o sinergismo saber perguntar, saber interpretar. Então eu queria que você ampliasse essa relação entre questionologia e hermeneuticologia. Sim. É porque, como a gente está falando do passado, de uma vida passada, a gente tem que saber fazer essas perguntas. Então, que perguntas são prioritárias, entende? Então, eu tento colocar as verpons da conscienciologia já naquela realidade. Então, por exemplo, Littré teve macrosoma? Como interpretar isso? Littré tinha algum nível de dispersidade? Tem pessoa que acha que ele tinha porque ele conseguiu fazer determinadas coisas. Eu tenho minhas dúvidas, mas como interpretar isso? Ele conviveu com algum evoluciólogo ou serenão? Quem seriam essas personalidades? Da onde que eu tiro essa ideia, entende? Ele tinha interprisão grupocármica com que grupo?
como que eu interpreto isso. Então, é você ir além daquilo que as pessoas estão falando. Ah, o biógrafo falou isso, o outro falou aquilo, a vida foi assim, mas o que está por trás disso, hoje, considerando a Conscienciologia? Para cada qualidade, quais são os indicadores daquela qualidade? Exatamente, porque interpretação, né, você pode ir para um lado, pode ir para o outro, então tem que ver quais argumentos são mais consistentes, para não deixar, porque se for a própria pessoa, a tendência dela é puxar ou para o positivo, se ela tiver essa tendência, ou se ela for muito, às vezes, religiosa e tal, ela puxar para o negativo, achar que não, que nunca, jamais, que não, entendeu? Então tem que tentar ter assim o fio da meada ali, o fio de prumo, para a gente poder tentar tirar alguma coisa de mais séria, né, dessas pesquisas. O Littré teve filhos? Teve uma filha. Você já reparou naquele retrato que está no folder, que tem os traços da Cristiane, você já identificou alguma coisa? Não entendi. O retrato do Littré, do folder, lembra a Cristiane. Eu brinco. Você já percebeu isso? Não. Eu brinco que houve uma confusão que o Littré é ela, porque ela é mais intelectual, pode ser ela é que mais seja isso. Ela é mais mental somática, ela é mais... Eu brinco que no final a gente vai chegar nessa condição, mas não tinha reparado, não. Depois você repara, ver se só eu que tenho isso. Eu não sei se ela pode ter sido a filha dele, não, que ela era muito carola, né? A filha dele era bem... bem, assim, religiosa e tal. Eu acho que a mãe era muito carola e tal, então a mãe educou ele. Eu acho que não, seria mais fácil ser ela do que ser o Littré, do que ser a filha do Littré. Pessoal, nós agradecemos então muitíssimo a mega aula sobre o Littré, tá certo? Agradecemos a todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Aguardamos aí os próximos milhares de verbetes, professor Pedro, tá certo? Então, até a próxima, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Valdirene, acoplamentário, Igor, segundo Congresso Internacional de Autopesquisologia, Patrícia, SP2, Milena, primeiro Fórum Internacional de Seriexologia. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos anunciar aqui o resultado do sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vou sortear 3 brindes aqui para os amigos que estão com as assinaturas ativas. Vou sortear 2 livros, aqui recém-lançado, lançado ontem, né, quentíssimo aqui, da nossa amiga Reinalda Fritzen, que é Caminhos de Autossuperação. Esse livro foi lançado ontem, nós vamos sortear 2 unidades. E também o Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. Então vamos lá, o Manual de Verbetografia da Enciclopédia saiu para Darwin Kleiniges Bonamigo. Então, o Darwin Bonamigo, de Porto Alegre, ganhou o Manual de Verbetografia. Uma unidade aqui do Caminho da Autossuperação saiu para o Ildenilson Senhorini Vieira, de Foz do Iguaçu. Então, o Ildenilson Senhorini Vieira. E mais uma unidade também saiu para a Eliane Lara de Araújo Vaz Melo. Então, a Eliane Lara, do Rio de Janeiro, ganhou também um livro, Caminho da Autossuperação. Todos vão receber esse livro via correio aí, ou pessoalmente aqui no CAEC. Então, nós incentivamos os amigos aí a manter a sua assinatura em dia, fazer a adesão e renovação. Além de estar participando ativamente do programa Amigos, você está concorrendo a brindes aí mensais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que vai ocorrer no CAEC de 20 a 22 de setembro. O acoplamentário ele possibilita o desenvolvimento parapsíquico através das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial. Também possibilita o desenvolvimento dos atributos conscienciais, bem como o autodesassédio, o desassédio grupal e a interassistência. O acoplamentário de 20 a 22 de setembro tem a temática autoconscienciometria. E os EPICONs João Bonassi, Marina Tomás e Amin Lascani. As inscrições podem ser realizadas através do telefone 45 3525 2652 ou diretamente na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui representando o IIPC para divulgar o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que realizar-se-á aqui em Foz do Iguaçu, dos dias 15, 16 e 17 de novembro deste ano.
Nós gostaríamos de informar que esse é o principal evento comemorativo do ano do Jubileu de Prata, em que o Instituto comemora os seus 25 anos de existência. Então, não só o Instituto, mas 25 anos de instituições conscienciocêntricas, e o eixo temático é a Max ProEx Grupal. Então, nós já estamos, no momento, para vocês terem uma ideia, com 210 pessoas inscritas nesse evento. É um evento que nós estamos convidando todas as nossas instituições conscienciocêntricas para que estejam lá presentes com seus estandes, divulgando seus trabalhos, e teremos nesse evento 8 conferências e mais 4 mesas de debates, cada uma com 3 trabalhos. Então, dentre os conferencistas, nós teremos o professor Federico Ganem, professora Ana Luísa Rezende, professor Marcelo Silva, professora Malo Balona, professor Wagner Aleglete, professor Laênio Loche, dentre muitos outros. Então, assim, nós realmente queremos fazer uma grande comemoração, um grande congraçamento entre todas as ICs, mas do ponto de vista científico, na especialidade da autopesquisologia, que é a especialidade que nos une, todas as ICs têm que passar por ela, e também nos diferencia do paradigma da ciência convencional. Então, fica o convite para todos aqueles que estejam interessados em contribuir com as suas energias para esse mega evento, que entrem em contato com o IIPC, aqui em Foz do Iguaçu, ou em qualquer localidade, e que façam a sua inscrição e esteja aqui presente para a gente realmente engrandecer ainda mais esse evento marcante aí no Jubileu de Prata. Muito obrigado. Boa tarde. Para você que está investindo na sua desperticidade, nós viemos lembrar de aproveitar as oportunidades do curso SCP-2. O SCP-2, dentre muitas as oportunidades, assim, ele ajuda na reorganização das parasinapses, na ativação da holomemória e dos atributos mentais somáticos, favorece o autodiscernimento e criação de neosinapses, da conexão holochakra mental-soma, entre várias outras oportunidades. Esse mês de setembro, nós vamos ter o SCP-2 em Saquarema, dos dias 13 a 15 de setembro. Os interessados, o telefone é 21 31 53 75 74. Em Porto Alegre, de 20 a 22 de setembro, o telefone é 51 32 24 0707. E em Ribeirão Preto, uma iniciativa do CEA de Uberaba, de 27 a 29 de setembro. O telefone é 34 33 21 8689. Obrigado, boa semana a todos. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Fazendo uma convergência com o tema apresentado hoje na tertúlia do professor Pedro Fernandes, eu gostaria de convidá-los para o primeiro Fórum Internacional de Serexologia, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 20 a 23 de setembro. Então, será a primeira vez que será debatido temas e metodologias de pesquisa e parametodologias de pesquisas de um estudo de caso de personalidade consecutiva. Então, o professor Pedro Fernandes vai falar sobre autoconscientização serexológica, o professor Alexandre Nonato vai falar sobre técnicas de estudo de biografias, sobre biografologia. Eu e a professora Mariana Molina, a gente vai trazer um pouco da história de Paris, do século XIX. A professora Jaqueline Narras vai falar sobre a biografia de Émile Littré. O professor Hernani Brito vai falar sobre o Augusto Comte, o positivismo. A professora Cristiane Ferraro vai falar sobre parasociometria de Littré, proexometria de Littré com o professor Laênio Loche e a conscienciometria do Littré. Então, será bem interessante, quem tiver interesse e disponibilidade. A programação completa está no site da Apex, www.apexinternacional.org. Quem está fora de Foz do Iguaçu pode fazer inscrição pelo site ou aqui na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete da manhã é autopacificação TNPcista, especialidade experimentologia, autor professor Félix Wong. Obrigada e boa tarde a todos.